E amigos do Centro Espírita Zil da Gama, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito por intermédio do Rony, pelo Fernando também. A data já estava agendada, né? Mas era uma palestra presencial. Os momentos que estamos vivendo nos impedem disso, né? Então, nós estamos assim virtualmente. Nós vamos procurar fazer o mais próximo possível disso, né? Como eu estava falando para o Rony no começo, aqui eu estou no meu estúdio B, porque o estúdio B é mais curtinho, é o meu escritorinho. No estúdio A, que é a sala, eu fico mais assim à vontade, dá para andar tudo, né? Mas aqui nós vamos fazer desse jeito e esperamos realmente que todos nós nos vejamos, né? E troquemos essas ideias, fazendo com que as conversas fluam e que tudo fique bem. Então, o nome da nossa conversa hoje é Idosos na Família. E tem um subtítulo chamado Gratidão e Amor. Por quê? Porque toda família vai ter os seus idosos, né? E olha que engraçado, os novosos vão ficar idosos com o tempo, não tem jeito, por quê? Porque a vida caminha dessa forma, né? Desde que nós somos, assim, concebidos, né? A gente nasce e tal, e aí nós vamos passando por uma série de fases, né? Então, nós separamos aqui as 4 fases mais importantes, que vão do quê? Vão da infância até a velhice. Olha que da hora. Então, a infância, o quê? 0 a 11 anos, né? 0 a 11. Beleza, tá aí. Bebezinho, bonitinho, né? Ah, coisa linda. Criança, ah, que beleza. Uhul. Presta pra nada, né? Claro que presta, sim. Presta para que nós exercitemos o quê? O amor que nós temos que exercitar. Nós não sabemos quem está aí. Nós não sabemos quem é o espírito que nós trouxemos para a nossa convivência. E olha que interessante, mesmo sem saber quem é, nós o amamos, assim, da hora. Na hora que a gente vê, a gente já ama o danado. Por quê? Porque é esse amor incondicional que nós sentimos, mesmo sem saber quem é. Por isso que quando a gente reencarna, a gente esquece muita coisa, né? Eu falo que a gente esquece no atacado e lembra no varejo, né? Esses detalhes super importantes, assim, de quem foi esse, quem foi aquele, isso a gente não lembra mesmo, mas nós lembramos das situações, nós lembramos das nossas vibrações, nós avaliamos o que sentimos em termos de vibrações, em termos de troca de fluidos mesmo. E olha que interessante, essa infância que vai de 0 a 11, né, até a segunda infância, é propícia para quê? Para que nós, pais, coloquemos dentro deles sementes que vão o quê? Que vão germinar, que vão crescer, que um dia vão oferecer os frutos que a gente pretende que sejam oferecidos, né? Que estejam presentes. Agora, de 0 a 11 e de 0 a 7, de 0 a 8, é o tempo que a gente tem para tentar modificar alguma coisa. Por quê? Porque nessa infância é quando o espírito está mais adequado a novas ideias. Se ligou? Por quê? Está com aquele esquecimento, ainda está do lado de cá, está do lado de lá, nossa, não sabe bem o que é. E a gente vai fazendo, a gente vai acontecendo, a gente vai colocando bons exemplos, porque essas são as sementes que nós temos que colocar, não é? Os bons exemplos nossos, pai, mãe, porque não adianta dar livro para os filhos lerem de como se comportar nisso, naquilo, não. A melhor educação que nós podemos oferecer aos nossos filhos são os nossos exemplos. E eles vão seguindo essa baladinha assim, eles vão seguindo esses exemplos pelo resto da vida.
Então, se nós quisermos ter filhos honestos, se nós quisermos ter filhos éticos, se nós quisermos ter filhos solidários, se nós quisermos ter filhos assim, que se preocupem com o próximo, nós temos que ser tudo isso, nós temos que mostrar tudo isso para eles. Por quê? Porque senão eles não vão conseguir detectar isso sozinhos. Eles têm o conhecimento infuso, né, como a gente gosta de falar, mas nós temos que dar uma moldadinha nisso tudo, para quê? Para que eles despertem novas tendências, novos compromissos, novas razões de viver. Depois que passa essa infância do 0 aos 11 anos, nós vamos para a adolescência. Nossa! A adolescência é o máximo, não é? Fala sério! É a melhor época que nós temos na nossa vida. Ah, beleza! Eu lembro da minha adolescência sem saudade, porque eu tive uma adolescência, uma infância, uma adolescência muito boas. Graças a Deus, os tempos eram mais tranquilos, né? A gente podia sair na madrugada, sem risco, sem isso, sem aquilo. Eu não tenho saudades, mas eu adoro quando lembro de tanta coisa que a gente fazia, bailinhos em garagem. Nossa, era uma loucura mesmo, como diria o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Se ligou? Essa adolescência é o quê? É uma preparação para a vida adulta. É onde o quê? O corpo começa a manifestar tudo o que ele vai ser, né? Então começa o quê? Aquela verdadeira tempestade hormonal, né? Tanto no menino quanto na menina, né? Aquelas coisas todas, as espinhas, não sei se está vendo a imagem, né? Assim, quem não teve espinha na vida, né? Tudo reflexo dos hormônios que vão acelerando, que vão entrando em aparente descontrole, para quê? Para forçar situações, tanto na menina quanto no menino, né? Então começamos a nos preparar para a vida sexual. Essa é uma das tendências que nós temos. Por quê? Porque a humanidade tem que continuar, e nós vamos caminhando para isso. Nos preparamos na adolescência, namoramos, ficamos, né, noivamos, casamos, temos filhos, não necessariamente nessa ordem, né, porque hoje a coisa está meio diferentinha, mas, de qualquer maneira, nós temos, assim, essa adolescência como sendo um marco na nossa vida. E é um marco importantíssimo. É na adolescência que nós praticamente definimos os rumos que nós vamos ter. Por quê? Porque na adolescência, nós, espíritos que somos, estamos daqui deste lado, totalmente integrados com o meio e totalmente integrados, corpo e espírito que somos. O corpo que temos com o espírito que somos. Então, a gente começa a buscar novas saídas. Aí entra na idade adulta, 21 anos até os 64 anos, que é mais ou menos a divisão que o pessoal coloca. Então, você vê, dos 21 até os 64, é o tempo que a gente tem para realizar o que a gente precisa realizar. Dá o quê? Dá 40 e poucos anos, não é? Por isso que eu falo que a vida útil que a gente tem é exatamente isso. Essa parte, porque na infância ainda não sabemos muito bem o que vamos fazer. Na adolescência estamos começando a perceber as coisas. Para quê? Para quando chegar a idade adulta, nós estarmos prontos para realizarmos o que nós pedimos do lado de lá. E isso é a vida madura, é a vida de grande produtividade, né? Porque é onde a gente consegue, assim, realizar muitas coisas, consegue comprar carro, consegue comprar casa, consegue casar, consegue isso, consegue aquilo outro. Nós vamos assim nessa balada até mais ou menos 64. E depois a velhice hoje
é assim, conceituada dos 75 para frente. Aí tem aquele negócio lá de segunda idade, terceira idade, quarta idade, quinta idade, sexta idade. Já estamos chegando praticamente na sétima idade, que é um dos números que aparecem muito no Novo Testamento e no Antigo também. Manolo, me fala por que esse intervalo de 64 até 75, o que a gente faz? Porque ó, tem um hiato aí, não tem? Assim como tem um hiato aqui na infância, né, na adolescência, olha, e na fase adulta, nós vamos ter na velhice um hiato de aproximadamente 11 anos, que é o mesmo que a infância, porque na infância nós estamos aprendendo a sermos adultos, não é? E depois dos 64 até os 75, mais ou menos, nós vamos aprendendo a nos conformar com a ideia de que estamos ficando velhos. Ah, mano, não me fala, já falei. Por quê? Porque até os 75, imagina uma pessoa com 64 anos, se a gente pega uma pessoa de 64 anos hoje, compara com uma de 64 anos de 20 anos atrás, dá uma diferença brutal. Brutal. É outra coisa. É outra coisa. Por quê? Porque está tudo diferente. Então, nós hoje, com 64 anos, a gente se aposenta, né? A gente começa a ter uma vida mais tranquila, mas não está velho ainda. Não está velho. Nós passamos por essa fase para nos acostumarmos com a velhice. E aí a velhice começa a ser conceituada a partir de 75 anos de idade. E aí, ó, aí vai longe. Por quê? Porque estamos vivendo mais. Não tem hoje em dia esse negócio que tá com 60 e poucos, já está no fim da vida. Não está, não. Ainda tem muita coisa para se realizar. Depois dos 75, a gente chega até 90, a gente chega até 100, a gente chega até 110. Então, aquele cartazinho que se colocava nos bares nos tempos mais antigos, de que fiado só para os maiores de 90 e acompanhados dos pais, corre o risco de que se realize. Por quê? Vai ter que vender fiado, que vai vir gente de 90 anos que está com pai de 105, de 110. Opa, e aí? Como é que vai ficar isso? Percebeu? Isso tudo por quê? Porque a nossa qualidade de vida realmente tem melhorado muito, 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 muito. Os medicamentos para garantir que nós tenhamos uma vida mais saudável também são muito melhores. Exercícios que são feitos desde que a gente começa a se sentir um pouquinho mais velho e continua caminhando por aí, né? Então, essas, assim, a grosso modo, são as 4 fases da vida que nós temos. E a grande pergunta, que muitas vezes, quando a gente está conversando com o pessoal assim, da nossa faixa etária, né? A nossa turma, então, às vezes acontece uma pergunta assim, cara, por que a gente envelhece, né? Como se fosse possível, tal qual Ponce de León, buscarmos uma fonte de juventude. Não é possível, nós envelhecemos mesmo, e isso é explicado pela ciência, que nos diz que quando nós nascemos na junção do óvulo com o espermatozoide, tem uma energia potencial muito grande, fornecida por quem? Pelos nossos pais, pelo nosso pai, pela nossa mãe, através das suas características genéticas, que vão nos oferecer biologicamente tudo que nós precisamos para crescermos, para ficarmos cada vez mais próximos da nossa potencialidade energética. Essa é a energia natural. E repara, que é assim um furacão, né? Rápido. Por quê? Porque nós somos pequenininhos, né? Juntou ali, começa.
a multiplicação das células, vai multiplicando, as células vão produzindo energia, nós nascemos e aí começamos a ser alimentados, e aí a gente começa a desenvolver o corpo físico que nós teremos. Então, esse início, que é aquela fase da infância até a adolescência, é altamente energético, é altamente rápido. São coisas que acontecem que, se a gente deixa de ver um bebê 2 semanas, quando a gente volta a ver, a gente fala, nossa, mas como cresceu, não é? Por quê? Porque é uma energia muito grande, necessária para quê? Para que nós, bebezinhos, atinjamos o tamanho que nós teremos no futuro. Isso é um início altamente energético, da concepção até a adolescência, é assim, aí tem o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio, por quê? Porque aí nós já estamos prontos, nosso cérebro já está pronto, nosso corpo físico está pronto, aí esse início altamente energético começa a diminuir, até que atinge um equilíbrio. Que equilíbrio? O da conservação da nossa energia. Se ligou? Então a gente gasta, repõe, gasta, repõe, gasta, repõe, gasta, repõe, gasta, repõe. Um equilíbrio. Por quê? Porque a matéria de que nós somos compostos já está equilibrada. O processo natural de substituição de células já está acontecendo. Não temos mais necessidade de criação de novas células. Continuamos produzindo energia. Mitocôndrias e tal, movimento, fluido vital, energia vital, maravilha. Mas já com um pouquinho mais vagar, por quê? Porque já não necessitamos tanto. Então, aí acontece o quê? A estabilidade da matéria. Depois dessa estabilidade da matéria, a gente vai percebendo que vai acontecendo assim uma ligeira queda, né? Uma ligeira queda. Nós vamos, assim, ficando mais fraquinhos, né? Já não conseguimos fazer tanta coisa como fazíamos na adolescência, na idade madura. Aí nós vamos percebendo que o nosso corpo físico vai se ressentindo de algumas atividades que nós não podemos mais desenvolver com tanta facilidade, mas ainda conseguimos muita coisa. E aí a gente vai percebendo que a energia que nós temos já não é tão grande. Por quê? Porque o nosso corpo físico vai se desgastando. Porque é natural. A matéria tem data de validade. E aí a gente vai ficando assim, com menos possibilidade de realizar coisas que realizávamos antes, mas ainda o espírito que somos, esse continua o mesmo. Por quê? Porque espírito não envelhece. Só o que envelhece é o corpício, é o corpo físico. E isso nós todos vemos, não é verdade? Então, depois da estabilidade da matéria, o declínio é natural, e mais dia menos dia, nós vamos pegar o trem de volta. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente já ganha de brinde a passagem de volta. Ninguém quer voltar antes do tempo, né? Graças a Deus. Mas entendamos que mais dia, menos dia, nós vamos ter que voltar para a nossa verdadeira morada. Agora, quando? Ninguém sabe. Então, como dizem os meus amigos espirituais, que nós vamos ter que voltar, isso é líquido e certo. Mas enquanto isso não acontece, continuemos trabalhando. Ok, meninos e meninas? E quando a gente chega a velho, tem uma outra pergunta, porque tem gente que não gosta de ser chamado de velho, você acredita? Tem gente que não gosta. Você fala, nossa, eu não sou velho, o que é isso? Eu sou idoso.
Aí eu falo assim, espera um pouquinho. Vamos no dicionário? Vamos. Vamos. O que é que nós somos? Nós somos idosos ou velhos. Quer ver? Ó o que significa velho no dicionário online de português. Significado de velho. Adjetivo. Que tem idade avançada. Idoso. Homem velho. Beleza? Agora vamos ver o que é idoso. Vocês viram aí, né? Olha o que é idoso. Que tem muitos anos. Velho. Ou seja, isso é exatamente a mesma coisa. Eu, particularmente, gosto muito mais do termo velho do que idoso. Por quê? Porque idoso não existe. Não existe. O verbo que acompanha a nossa vida é envelhecer. Se ligou? Isso quer dizer o quê? Que à medida que nós vamos envelhecendo, nós ficamos mais velhos. Ah, Manolo de Deus! Ai, mas idoso é mais tranquilo, é mais bonitinho. Eu digo, pode até ser, mas você já ouviu a expressão, por exemplo, nossa, você está idosando? Não tem, não é verbo, percebeu? Não se idosa. Nós envelhecemos. Simplesmente isso. Agora, o que faz essa diferença entre idoso e velho? A diferença entre idoso e velho está aqui. Percebeu? Na nossa cabeça, olha, ó. O velho. Aqui, deve estar aparecendo aí uma fotografia de um velhinho encostado assim, tá dormindo, coitado. Por quê? Perdeu a jovialidade. O que é jovialidade? Jovialidade é mantermos-nos sempre dispostos para alguma coisa nova. Não é ser jovem, é diferente. Por quê? Porque o corpo físico não nos deixa mais sermos jovens, mas nós podemos manter uma atitude jovial. Quando a gente perde aquele vício físico, é uma coisa. Agora, a hora que a gente perde o vício espiritual, aí a coisa fica ruim. Por quê? Perdeu a jovialidade. O que é que vai acontecer? Só dorme. Ah, o velhinho dorme. Ah, tá sempre dormindo, danado. Fica lá sem encostadão. Assim. Ai, o que acontece com um sujeito desse? Ah lá, tá dormindo. Ele perde um tempo muito grande, por quê? Porque ele tem muita experiência, mas ele não ensina nada. Ele fica lá, parado, não ensina. E pior, muitas vezes ele ou ela se recusa a aprender, como dizendo assim, não, já meu tempo já passou, e faz voz de velhinha assim, meu tempo já passou, já não tenho mais nada a fazer. Tonto, tem coisas a fazer. Então, velho é estado de espírito. Perdeu a jovialidade, passa o tempo dormindo, não ensina nada, e pior, se recusa a aprender. Vive onde? No passado. O meu tempo é que era bom, nossa senhora, eu lembro daqueles tempos bons. E é tudo desse jeito. Ele vai lembrar do quê? Vai lembrar de ônibus. Nos anos 1960, deve ter assistindo hoje uns 2 ou 3 que lembra dessa época aí. Cara, era um horror aquilo. Demorava um monte de tempo para chegar na Galeria Prestes Maia, aqui em São Paulo. Chegava cheirando a óleo diesel, que era um desconforto total. Então, quer dizer, vive no passado. Só tem saudade do tempo que viveu. Só saudade. Não consegue viver o momento de hoje. E pior, não tem planos. Manolo de Deus, como é que é isso? Não tem planos.
Ah, Manolo, mas depois de velho a gente pode fazer plano? Claro que pode fazer. Em toda a nossa vida nós podemos fazer planos. Agora, vamos adequar os planos à nossa expectativa de vida. Percebeu? E hoje, gente, como eu falei, nós temos muita vida pela frente. Então, hoje dá para fazer, qualquer pessoa, em qualquer idade que ela tenha, ela pode fazer planos de, no mínimo, 10 anos para frente. Ah, Manolo, mas o meu pai já está com 90. Ok. Faz 2 planos de 5. Beleza. Se ligou? Faz 2 de 5, porque vai que, né? Vai que, não, tudo bem. Faz 2 de 5. Mas não é que dá para fazer. Faz 1 de 5. Primeiro que o quinquênio. Deu certo? Vai pro segundo. Não deu? Opa! Voltei para casa, maravilha, sem problema nenhum. Vamos ser recebidos lá com muita alegria, com muita felicidade. Então, nós temos que, para manter a nossa jovialidade, a nossa mente ativa, nós temos que ter planos, obrigatoriamente, ok? Então, nada de ficar sem planos. Então, esse negócio é o tal do velho. E ao idoso? Olha a diferença dos caras. Você vê, o outro lá estava dormindo. Agora, o que acontece? Olha lá, tem 2, um velhinho e uma velhinha. Olha lá. Onde é que eles estão? Mexendo no computador. Ai, Manolo, que da hora! Claro que é da hora, todo mundo pode, qualquer idade, todo mundo pode mexer com isso, mexer com aquilo. E quando a gente não sabe, pede ajuda para os universitários, ok? Por quê? Porque esse é o ciclo da vida. Olha lá, os 2 velhinhos, ó, sorrindo, alegres, felizes, fazendo um monte de conversa, tá falando assim, olha, nossa, a maricota, nossa, como a maricota tá velha! Eles estão comentando ali, tudo fofoqueiro, meu Deus do céu! Olha o Hernandes, então, como é que tá? Nossa, quem diria, não! Por quê? Porque eles agradecem a vida. Agradecer a vida é importantíssimo. Porque a vida é alguma coisa que nós temos que agradecer todo dia. E como é que a gente agradece a vida? Nós agradecemos a vida vivendo bem. Vivendo com atenção, vivendo com tranquilidade, vivendo com equilíbrio, mostrando para as outras pessoas que apesar da idade que nós possamos ter, nós continuamos caminhando, continuamos fazendo, continuamos realizando coisas de acordo com a nossa capacidade e principalmente entendendo o processo. Ah, porque viver é um processo, nego. Você quer o quê? Você quer ficar sempre com 18 anos, Peter Pan? Não. O Capitão Gancho vai aparecer na tua vida. Você ligou? Então é assim. Então nós temos que entender o processo de que nós nascemos, crescemos, realizamos, vamos continuar realizando, até que um dia realmente a gente já não vai aguentar e vai voltar para o lado de lá. Enquanto não acontece a nossa volta, nós temos que continuar vivendo e não degenerando. Por quê? Porque a gente tem que viver um pessoal que tem uma mente boa, não degenera, não decai. Percebeu? Pode até ficar com o raciocínio mais assim, como eu gosto de falar, pessoal, fala em letra de forma para mim. Por quê? Porque eu já estou quase criança de novo. Então, para entender, eu preciso um pouquinho mais de tempo, talvez. Né? Por quê? Porque tem coisas que a gente fica um pouquinho mais lerdo devido ao acúmulo de informação que nós temos dentro do cérebro. Então fica difícil, tem muita gaveta para abrir até chegar naquela que a gente quer buscar. Isso quer dizer o quê? Que nós temos muitas gavetas e que a memória às vezes fica assim porque ela está buscando até que acha e volta. Então, o idoso não degenera, não decai. E olha, sonha e aprende. Ah! Sonhar! Ah, coisa boa! Nossa! Quando a gente acorda de um sonho bom, como é que a gente se sente? Não é? Ah, Manolo de Deus! A gente se sente assim, muitíssimo bem. A gente acorda leve, a gente acorda satisfeito, a gente acorda feliz com o sonho que a gente teve. Então, sonhar
Faz parte da nossa vida. Em todas as idades. Sonhar e aprender. Se ligou? Ah! Por quê? Porque aprender é do espírito que somos. Quanto mais nós aprendemos, melhor nós nos sairemos na próxima encarnação. Se ligou? Nessa daqui também, por quê? Porque tudo que a gente aprende, a gente vai usar. E na outra, a gente já tem um cabedal de conhecimentos muito grande. Nós temos um repertório muito grande que vai nos auxiliar, por exemplo, a prepararmos a nossa próxima reencarnação. Se ligou? Se exercita, o idoso se exercita. Rapaz, agora nesses tempos de coronavírus, nós estamos vendo tanto velhinho se exercitar que dá gosto. Mas dá gosto, por quê? Não se sobe dessa escada e sobe isso, e pega mangueira e água, e rega a planta, e faz isso, faz aquilo. Isso é exercício também. Não dá para sair de casa? Vamos nos exercitar dentro de casa. Tem esteira, tem bike ergométrica, tudo isso é necessário para quê? Para que nós mantenhamos o nosso corpo físico de bem com a idade que nós temos. Não vai exagerar, né? Por quê? Porque já não temos, assim, condição de andar 40 e tantos quilômetros, isso não temos mesmo. Mas podemos andar 10 quilômetros, podemos fazer uma bike ergométrica 10, 12 quilômetros, pode fazer isso daí, dá que aguenta. Procura o médico, né? Faça planos, como eu falei, faça planos. Vamos dizer que esses dois aí tenham o quê? Uns 70 e pouco? E dá para fazer 10 anos de plano aí brincando. Se ligou? Faz plano. E outra, mantenhamos-nos ocupados. Se ligou? Por quê? Porque senão a gente fica enchendo os paculés dos outros. E não é por aí. Nós temos que ser bem vistos pela comunidade que nós estamos. A comunidade é a nossa família. Então, nós temos que nos manter ocupados. Por quê? Porque mente vazia é oficina do tinhoso. Se ligou? Ou seja, vamos nos manter ocupados e vamos entender que a nossa família não termina aqui. Se ligou? A nossa família não termina aqui. E também não começou aqui. Lembra quando vê os bebezinhos, a gente não sabe quem está ali, eles vão se mostrando à medida que vão crescendo. E é aí que nós temos que exercitar a vida e a convivência. Então nós temos que viver e conviver. Porque viver é moleza, não é? Facinho. A gente respira, a gente come, a gente faz uma coisinha ou outra, tá vivo. Mas agora, conviver é um exercício diário, minuto a minuto, segundo a segundo. Tem sempre alguma coisinha para tirar a gente do sério, não tem? Se nós não formos flexíveis, nós não conseguiremos superar muitas das coisinhas que vão aparecer no nosso dia a dia. São pequenas coisinhas que aparecem mesmo, são discussõezinhas à toa, são pontos de vista diferentes, particularmente nesses momentos de grande polarização. Então, se nós não tivermos flexibilidade, nós não vamos conseguir conviver. E pior ainda, nós não vamos nos entrosar com o restante da família. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente chega assim, numa idade mais velhinha, a gente pensa que pode tudo. E não pode. Não pode. Da mesma forma como nós queremos ser respeitados, nós temos também que respeitar os que estão conosco. E aí nós vamos criando elos que vão garantindo que numa outra oportunidade nós estaremos juntos. Por quê? Porque nós somos imortais. Manolo de Deus, não me fala, já falei, nós somos imortais.
Tem gente que fala que é eterno, né? Não é. Eterno, pela definição, só Deus. Por quê? Porque é o não criado. Maravilha. Não teve data de criação. É Deus. Simplesmente é Deus. Agora, nós não, nós somos criados. Nós somos criados simples e ignorantes. E nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Para quê? Para chegarmos um dia na nossa destinação final, que é chegarmos a espíritos puros. O top. Vamos ficar olho no olho com Deus. Está lá, pergunta 11, 12 do Livro dos Espíritos. Lá ele diz, podemos compreender Deus? Aí o pessoal fala, por enquanto não. Mas um dia nós vamos conseguir isso? E eles falam, vai. Quando? Quando já não precisarmos reencarnar. Se ligou? Quando já não tivermos o corpo físico. E não é nessa encarnação. Muitas encarnações, quando já não tivermos a necessidade de reencarnar. Por quê? Porque aí nós já teremos compreensão de Deus e o veremos e estaremos do lado dele, trabalhando com ele, cocriação em plano maior. Se ligou? Ah, Manolo de Deus! Se nós somos imortais, nós temos que entender que os que estão conosco também são. Se ligou? Eles também vão passar pelo mesmo processo que nós. E aí nós temos que dar atenção para eles, para que tenhamos atenção. Temos que dar liberdade para eles, a mesma liberdade que nós queríamos ter, nós temos que oferecer também para eles. Por quê? Porque eles têm programação reencarnatória diferente. Nós não podemos, apesar da nossa experiência, imaginar que o que não deu certo para a gente possa não dar certo para eles. Não, são vidas completamente diferentes. São momentos completamente diferentes. O que não deu certo na nossa vida tem uma possibilidade grande de dar certo na vida do nosso filho, do nosso neto. Por que não? Então, a gente oferece a experiência, mas nós deixamos que eles vivam a vida que pediram a Deus. Se ligou? E uma das coisas que nós temos que, os velhinhos particularmente, têm que fazer é se preparar para a mudança. Como assim, Manolo? Que mudança? Eu não vou mudar mais de casa. Não, não é mudança de casa. Porque, rapaz, mudar de casa é uma loucura, né? O pessoal agora, nesses tempos de transição planetária, tá achando que tá tudo virado no giraia, né? E eu falo, cara, não é que tá virado no giraia, é mudança, são os novos tempos que estão chegando. E aí eu falo, a última vez que eu mudei, que eu mudei para esta casa, inclusive, fazem 40 anos. E tem coisa que eu ainda não sei onde tá, percebeu? Então, quer dizer, uma mudança de casa dá todo esse trabalho. Imagina, mudança vibracional do planeta. Como é que pode ser isso? Então, nós temos que nos acostumar com as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Mudanças, por exemplo, de papéis. Por quê? O provedor de outrora agora terá que ser provido nesses momentos. Muitas famílias têm essa possibilidade de continuarem com um padrão de vida muito bom, mas outras decaem o padrão de vida dos mais velhinhos. Então, esses mais velhinhos, que antes eram os provedores, já vão ter que se acostumar com essa possibilidade de receber ajuda de um filho, de uma filha, e tratar de cuidar da saúde. Por quê? Tem velhinho que fica teimoso, não tem? Nossa! Tem uns velhinhos que, uau! Do teimosão. Cara, temos que cuidar da saúde. Não somos mais crianças, não somos mais adolescentes. Nós temos que fazer os exercícios que nós formos capazes de fazer. Nós temos que ter dieta na nossa vida. Nós temos que entender que já não dá para comer tanto sal, já não dá para comer tanto doce, já não dá para comer tanta coisa gordurosa. Isso assim de maneira geral, né? Tem gente que chega em idade avançada podendo tudo isso, maravilhoso. Mas a grande maioria de nós não consegue mais tudo isso. Então,
Temos que nos acostumar a cuidar da saúde, a fazer uma boa dieta, a entender que tudo é para o nosso próprio bem. E essas mudanças, têm que ser acompanhadas de mudanças intelectuais também. Se ligou? Não é esquecer de tudo. Eu vou morrer mesmo. Que vai morrer, a gente sabe. Todo mundo desencarna um dia, normal. Mas enquanto a gente não desencarnar, vamos continuar colocando coisa dentro da gente, através do quê? De leitura. Dá para ler tudo. Nós usamos óculos hoje, que são os presentes que o tempo nos dá, não é? Eu gosto de falar, pessoal, o primeiro presente do tempo que eu ganhei, eu tinha pouco menos de 40, um óculos como esse aqui, só para longe, não, só para perto. Aí agora que eu estou um pouquinho mais avançado, eu já ganhei um outro, que já é para longe e para perto, e para média distância também, você vê. O tempo vai nos dando presentes, daqui a pouco tem uma bengala, daqui a pouco tem isso, tem aquilo. E nós temos que entender que precisamos continuar colocando dentro de nós coisas que façam com que a nossa vida fique melhor. Que tipo de coisas? Leituras. Leia livros, leia revistas. Manolo, eu vou ler só livro espírita? Eu falo, mas por que só livro espírita? Dá para ler de tudo, gente. Nós temos que nos entender como seres vivendo num planeta onde nós somos espíritas, mas onde tem muita coisa boa que nós podemos ler também. Livros bons que nos instruam, que façam com que a gente tenha vida melhor. E assistir palestra também. Manolo, palestra espírita. É bom, é bom, é bom. Eu particularmente adoro. Convido a todos para assistirem palestras espíritas. Mas tem outras coisas que a gente pode assistir também. Tem muita gente que faz live no YouTube que não é espírita, mas que tem coisas boas também para nos oferecer. Isso tudo nos acrescenta, isso tudo faz com que nós melhoremos a nossa visão de mundo. E filmes, Manolo de Deus, agora eu vou ter que assistir filme. Assista! E tem tanto filme bom. Sabe aquele filme que a gente gostou quando era adolescente, quando era maduro? Um filme de 20 anos atrás que a gente gostou, assiste de novo. Por quê? Porque a gente é que nem criança. Criança assiste sempre a mesma coisa. Mas nós temos que nos oferecer também a possibilidade de assistirmos coisas diferentes. Ok, meninos e meninas? E nós temos que entender Jesus, quando nos diz que nós temos que amar a Deus e ao próximo. E se nós temos que amar a Deus e ao próximo, quais são os próximos mais próximos que todos nós temos, senão o nosso próprio núcleo familiar? Não é isso? Então, se nós temos que amar os próximos, então nós temos que amar os que estão conosco. E aqui nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 14, no item 9, nos diz: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. E olha o detalhe. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Por quê? Porque tem filho que trata o pai e trata a mãe como se fosse nada. Fala, Manolo, mas tem que ver o histórico. Tem que ver o histórico. Eu sou a favor de históricos, eu sou professor de história, ok? Então, tem que ver o histórico, tem que ver. Mas põe uma coisinha só na cabeça. Por piores que tenham sido nossos pais e nossas mães, eles nos ofereceram o que eles tinham de melhor, que foi a vida. Então, eles nos ofereceram a vida. E nós temos que fazer valer isso exercitando o amor que nós temos por eles. O amor que eles nos ofereceram em algum momento da vida. E a partir daí, quando eles estão muito mais velhinhos, então nós temos que protegê-los, que é um exercício de amor, proteção. Agora nós estamos vendo muitos exemplos de proteção assim aos mais velhinhos, né? Pela própria situação que nós estamos vivendo, o Covid, não pode sair.
Tem gente até que não é da família, que se propõe a ajudar os velhinhos que moram sós, por exemplo, e que não podem receber muitas visitas, né, pela própria taxa de risco que nós temos, né? Então, essa proteção, esse zelo, esse cuidado, nós temos que oferecer para os nossos velhinhos. E isso é exercitar o amor e ampará-los. Ampará-los. Por quê? Porque, cara, o que nós somos hoje, se liga, o que nós somos hoje passa obrigatoriamente pela dedicação que os pais tiveram conosco. Então, eles nos ampararam quando nós éramos crianças, quando nós tínhamos aquelas dúvidas imensas na juventude, lembra? Na adolescência, lembra a segunda fase? Quantas dúvidas nós tínhamos? Com quem que a gente conversava? A gente conversava com os nossos pais. Para quê? Para que eles nos oferecessem o amparo. E eles estavam sempre sozinhos, não estavam? Então, nós hoje temos que oferecer para eles essa solicitude e conviver com eles. Conviver mesmo, bater papo, contar história e deixá-los contar histórias. Por quê? Porque é isso. O que a gente mais gosta é contar história, não é? O que a gente mais gosta é contar história, meu Deus do céu. Não tem coisa melhor do que contar história. E muitas vezes a gente conta histórias repetidas, não é? A gente conta sempre a mesma história. Ai, pai, você já falou isso. Mãe, nossa, você não tem outra história? Ah, eu tenho. E conta a mesma, não é? São coisas que nos alegram, coisas que fazem da nossa vida uma vida melhor e que nós colocamos para os que estão conosco. Então, meus amigos e minhas amigas, eu vou deixar aqui um hashtag para refletir. Por quê? Porque é só para refletir, não precisa nem mandar mensagem para o Rony, não precisa nem ficar comentando com ninguém. Só pensa, só pensa. Só pensa, olha, o que estou fazendo hoje aos idosos com quem convivo é, diante de Jesus, o que gostaria que fizessem comigo? É para refletir. 1 minuto de reflexão, nem 1 minuto, 30 segundos. Ok? Reflita. E para ajudar na reflexão, que eu gosto muito de música, né? E já estamos nos finalmente, né, Rony? Eu gosto muito de música e eu gosto de colocar a música no começo, no meio, no fim. No fim é quase sempre, né? E eu trouxe uma música que realmente é importante que nós ouçamos. Por quê? Porque mais dia menos dia nós passaremos por isso. A música chama Sapato Velho e é cantada pelo conjunto Roupa Nova. E vocês vão ver que eles estão assim, tipo sapato velho, tudo velhinho também. Mas a roupinha já tá novinha. Rony, manda bala aí e me avisa a hora que acabar, valeu? Beleza? Então vocês vejam que música linda, não é? A gente não perde o hábito de servir. Então nós sempre serviremos para alguma coisa. Dentro do quê? Da idade que nós temos, da possibilidade que nós temos. É uma música belíssima, realmente. O conjunto também é muito bom, dos mais tocados no Brasil inteiro e no mundo inteiro, ok? Então, agora aqui entra a bibliografia para quem quiser dar uma detalhada. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e tem um livrinho do Emmanuel e do Chico Xavier chamado Sexo e Vida. O Sexo e Vida é um livro que foi escrito em 1900 e bolinha, mas é tão atual que a gente fica impressionado. Então, lê, vale a pena. E tem também vários artigos da Leda Marques Biguetti sobre a visão espírita do idoso. Ok, meninos e meninas? Para quem quiser um livro novo, eu
tem um livro novo na praça chamado Caminhos da Felicidade. É o Sermão da Montanha, totalmente comentado e colocado no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, se os amigos quiserem, podem acessar o www.manoloquezada.com.br e lá você encontra esse e os outros livros também. É um livro em lançamento, ele custa acho que R$30, com frete grátis, que é importantíssimo, ok? Se quiserem comprar lá, comprem, porque vai realmente fazer uma diferença na vida do Manolo. Valeu? Obrigado a todos que estiveram conosco nesta tarde, obrigado ao Rony, obrigado ao Fernando, obrigado a essa turma boa do Centro Espírita Zilda Gama. Muito obrigado a todos.